o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Hebreus capítulo 11 diz assim: ora, a fé é a certeza do que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Os primeiros heróis da fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou sua oferta. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, a grandeza de Deus é tão tremenda que a nossa fé, à vista natural, ela tem que ultrapassar a barreira da loucura. Já temos aprendido isso. Como é que pode uma pessoa largar tudo que tem e sair mundo afora para anunciar o reino de Deus? Isso é uma fé louca? Põe louca nisso. Agora, a grandeza de Deus, irmão, é muito tremenda. E você não tem como avaliar a grandeza de Deus. E quando você vai conhecendo os lampejos dessa grandeza, é aí que a sua fé vai se tornando real. Porque a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Mas a sua fé só será eficaz quando ela vier acompanhada das suas obras, do seu arriscar a vida, do seu colocar a vida à prova. Mas nos últimos anos, eu tenho parado para pensar em o quanto Deus é grande. E uma coisa que sempre me vem à memória são as galáxias, por exemplo. Irmãos, esse mundinho que a gente vive aqui, essa galáxia, esse sistema solar, isso aqui não é nada. Preste atenção no que eu vou te dizer. Existem sistemas solares semelhantes a esse que nós vivemos, existem bilhões de sistemas o que você conhece de universo, né? Os planetas, os satélites como a Lua, essas estrelas que você vê aí, esse céuzão, essa coisa, esse infinito. Igual a esse infinito, existem bilhões de outros iguaizinhos. Algo impressionante. Está vendo aqui entre as minhas mãos? O que você está vendo entre as minhas mãos? Nada. Você está vendo nada. Esse nada
ele foi criado. É profundo demais o poder de Deus. Esse nada aqui, isso que está entre as minhas mãos, esse nada, isso não existia. Deus trouxe à existência isso que nós chamamos de nada, porque não vemos. Essa distância entre eu e você, ela não existia, foi criada por Deus. Olha a grandeza desse Deus. Olha o poder, é uma coisa absurda. É muito poder. É uma coisa... Como vai se descrever? E a Bíblia diz, o texto que nós lemos aqui, diz assim, que Deus, as coisas que nós vemos vieram à existência do nada. E muitas vezes nós pensamos, então está aqui esse nada, né? Esse vazio. Deus, desse vazio aqui, Deus criou a terra, o sol, as estrelas. Não. Foi de um vazio, mas não desse. Esse vazio aqui que nós vivemos, ele já foi criado originário de outro vazio. É uma coisa absurda. É algo para o homem chegar... Bom, a Bíblia diz, né? Os céus manifestam a glória de Deus. O que mais? O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmão, imagina esse Deus que criou esses bilhões de galáxias. Um poder tipo, haja, ouve, some, sumiu. Não, sei lá, desaparece, desintegra. O que ele determina vai acontecer. Ele vem, envia o seu filho para dizer para você, eu sou teu amigo. Eu quero estar contigo, eu quero andar contigo. Uma das coisas que eu acho muito poderosas que Jesus deixou para a identificação pessoal com o ser humano é quando Jesus ressuscita e ele está prestes a partir, para depois ser ainda visto no período de 40 dias, ele diz para os seus discípulos assim, olha, eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Ele podia, eu estou indo para o meu Pai. Acabou. Não, eu vou para o meu Pai e vosso Pai. Eu vou para o meu Deus e vosso Deus. Jesus nos fez igual a Ele. Como Ele tinha dito, a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Mas para aceitar essas coisas, primeiro tem que haver um conhecimento. E a Escritura vai dizer que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Então, a partir do momento que há um conhecimento, que há uma informação, se a sua fé processar, acabou. Ninguém te segura mais. Ninguém te segura mais, irmão. Ninguém te detém mais. Se você olhar para o sol e dizer assim, que Deus tremendo. A distância do Sol à Terra ela é exata. Dizem os cientistas que o Sol, se estivesse um pouquinho mais perto, torrava tudo. Ou se ele estivesse um pouquinho mais longe, tudo viraria gelo. É muita grandeza. E tem mais. Esse sistema solar existe em bilhões. Eu estou querendo dizer bilhões para dizer incontáveis para nós galáxias. E, no entanto, os outros sistemas não possuem nenhum micróbio como vida. O que está provado que a vida não é um acaso da natureza. A vida é procedente do Criador da vida. Você escutou o que eu falei? Eu falei Criador de quê? Então Deus não tem vida. Ele criou a vida. Ele está acima da própria vida. Amém? Não diz a Escritura que Ele é o doador da vida? Então, se Ele doou essa vida, né? O homem era barro e Ele soprou, Ele deu da vida. A vida que nós temos procede de Deus. Ele está acima do próprio conceito de vida, porque a vida do jeito que nós temos não se compara à vida do jeito que Ele é. Que nem o amor, nós amamos sim, mas amamos como Deus? Não. Nós nos iramos, mas nos iramos como Deus? Não, né? É aquilo que a gente estuda aí no seminário. Então, imagina um Deus
que tudo que você puder imaginar, Ele está acima de tudo. Aí vem alguns e dizem, não, Deus não vai fazer isso, ou Deus não vai fazer aquilo, não, Deus tem que agir assim, ou Deus tem que agir assado. Não, não se tem como, nós somos. Não dá para comparar o que nós somos diante desse Deus, para nós já chegarmos como tanta gente, a humanidade já está dando ordem para Deus, já está dizendo que Deus faz e o que Deus não faz, é assim que a humanidade está se comportando. A grandeza de Deus é muito. Infinito não é uma palavra, não dá para usar uma palavra infinito quando se fala dessa grandeza de Deus, que o infinito se torna aquém da realidade. Então, irmão, pela fé compreendemos, o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Como que um ser tem um poder desse? Você consegue compreender a grandeza de Deus? Mas você consegue entender que esse Deus tão grandioso, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, Ele é o teu amigo, Ele te fez uma promessa, se alguém se meter contigo, fica firme, porque 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido. Ele pode prometer e pode honrar a palavra, porque Ele é o cara, Ele é o tal. É para você não temer a nada. É para você viver a sua vida com Deus, na verdade e na justiça. E não é para comprometer a palavra da verdade e da justiça, nua e crua, com medo de ninguém. Você tem que viver a verdade. Custe o que custar, doa em quem doer, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Irmão, um adorador tem vida eterna. A vida eterna que Deus nos deu é coisa muito gloriosa. Agora imagina um Deus que está acima da vida eterna. A Bíblia diz que Jesus é o Pai da eternidade. Então as pessoas dizem assim, Deus é eterno. Deus não é eterno. Ele é o Pai da eternidade. Então o conceito de eternidade é um conceito para a nossa mente aqui, minúscula. Não temos outra expressão para usar a respeito de Deus, dizer que Ele é grandioso, dizer que Ele é eterno. Mas Ele não é eterno. Se Ele criou a própria eternidade, a eternidade é aquilo que você não consegue percorrer, aquilo que você não consegue concluir, aquilo que nunca o homem vai conseguir ultrapassar, chamado eternidade. Deus criou isso, Ele está acima da própria eternidade. Isso é grandioso demais. Agora é complicado, né? Para algumas cabeças. Como é que é? Deus não é eterno? Não, Deus não é eterno. Eternas são muitas coisas que Deus criou, mas Ele não está comparado a isso. Ele está acima da própria eternidade. É um acima que nós não conseguimos imaginar. O apóstolo Paulo diz que Deus habita em luz inacessível. Aí a gente pensa, ele está rodeado com um monte de lâmpada de LED de 500 watts de potência. Deus habita em luz inacessível. Que Deus habita em luz inacessível? Isso é só uma expressãozinha lá de Paulo. Que luz o quê? O que é luz? O que você conhece de luz não é isso que rodeia Deus. Amém, meu irmão? O que você conhece de luz não é o que rodeia Deus, ou é? Tem energia elétrica lá no céu. Tem transformador? Tem, pastor, tem uma rede elétrica de alta potência, porque Deus habita em luz inacessível.
Nada, irmão. Sempre que você pensar em qualquer coisa que você já ouviu, qualquer coisa que você já viu, qualquer coisa que a sua mente, a sua memória, o seu cérebro já formulou, nunca compare nada a Deus, porque você está errando, mas está errando eternamente. Deus é muito tremendo, irmão. Não é um ser que se vê em xeque. Não é um ser que... Lembra dos homens? Senhor, essa mulher que foi pega em adultério. A lei... não pode fugir da lei. Você me dá vontade de rir quando eu vejo esse idiota do ser humano pensar que é esperto e querer botar até Deus em xeque-mate. É um idiota. Tá bem, irmão? Nós homens somos idiotas, né? Amém? Somos um bando de idiota que nós somos. Porque essa mulher foi pega em adultério. A lei... Mas quem criou a lei? A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Me dá uma pedra aqui, deixa eu achar uma pedra, né? Jogar uma pedrinha pro alto. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. E tu que diz? Beleza. Não, eu não vou contradizer a lei, não. Atire a primeira pedra. O primeiro canalha que não tiver pecado. Peraí. O que ele falou mesmo? Ele falou contigo que tu é um canalha. Ele falou, atira a primeira pedra o canalha que não tiver pecado. Caramba, o que a gente faz? Aí começou os mais velhos, né? Os santos, os doidos para matar, largando suas pedras e foi. É a grandeza de Deus. É a grandeza, irmão. Então, saiba o seguinte. Lembra que Jesus falou assim, quando vos conduzirem aos sinédrios, às sinagogas, à presença dos homens, não fica preocupado com o que vocês vão falar. Não fica preocupado com o que vai falar. Tá preso, vem cá, tá no sinédrio. Caramba, o que eu vou dizer nesse sinédrio quando me chamarem? Não, tu não vai... Tá preso? Vai orar na tua cela, vai cantar, vai adorar, deixa Deus tocar o barco da tua vida. Porque quando os homens te chamarem, disse Jesus, naquela hora é o Espírito do Pai que falará pelos vossos lábios. Irmão, eu já tive tanta experiência disso. É glorioso, que saudade das cadeias. Que saudade dos tribunais. Como é delicioso você vê o Espírito falar pelos teus lábios. Parece que você pegou uma metralhadora e... É incrível, os caras ficam... Ficam perdidos. Advogados, promotores, representantes do Ministério Público, delegado, policial. O Espírito Santo pega e... Por pouco eles não caem tudo e vai para a cova, irmão. É um Deus grandioso. Você anda com Deus? Mas não anda com Deus porque, não, pastor, eu venho em todos os cultos da igreja. Não quero saber se você vem em todos os cultos. Isso não me interessa. Não, pastor, eu sou dizimista fiel e não quero saber. Teu dinheiro não vai servir para a tua fé. Não vai servir. Eu quero saber se você anda com Deus. Se você pode bater no peito, irmão, bater no peito. E quando alguém está falando, não, porque Deus não, meu amigo, de Deus entendo eu ando com Ele, Ele anda comigo, eu ando com Ele, Ele anda comigo. E as pessoas ficarem assustadas da sua convicção, e você cumprimenta, e se aparecer algum louco, eu aceito qualquer desafio, eu ando com Deus, Deus não é um estranho, eu conheço Deus. Então, irmão, esse Deus grandioso é o teu Deus. É o teu Deus. Nós falamos deste púlpito várias vezes. E eu lembro muito bem que falamos várias vezes. E eu falei desse lugar aqui. Isso deve estar em várias pregações, sei lá. Falei, irmãos, chegará um tempo e já se aproxima que só vai ficar de pé, quem? Aquele a quem Deus sustentar.
Não lembram, não? Só vai ficar de pé aquele a quem Deus sustentar. Agora nós estamos vivendo esse tempo. Estamos vivendo um tempo que só vai ficar de pé quem Deus sustentar. E quem Deus sustenta? Quem dá testemunho. Os tempos são maus, os tempos são tenebrosos, mas quanto mais forte as trevas, precisa-se de luz mais forte ainda. São esses que Deus sustenta. A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando. O quê? Mais e mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Então aquele que em nós começou uma obra, acendeu uma lamparina, ele quer nos transformar num farol, irmão. Então não te detenhas, não te limites. Se você quer saber que o teu Deus é guerreiro, lança flechas, só se for no campo de batalha. Ninguém precisa de armas para viver em paz, né? Gandhi não andava armado. Por quê? Era o pacifista. Gandhi não andava armado. Gandhi não se envolveu com nenhum exército. Por quê? Qual era o projeto dele? Só falar de paz. Existia uma desigualdade violenta na Índia, ele queria combater aquilo, sem armas. Então, agora, a palavra do nosso Deus fala de armas espirituais poderosas. Essas armas poderosas não são para ficar na prateleira, ou como se dizia nos tempos antigos, na cristaleira. Não, essas armas são para serem usadas. Mas essas armas, você não as usa. Você deixa que o Espírito Santo as use em você. E como que você bloqueia? Quando você quer falar na frente do Espírito. Quando você está em dadas situações e você busca apaziguar, você busca colocar panos quentes. Irmão, não interessa a situação em que nós nos encontremos. A gente se liga com Deus e diz, e aí, Jesus? É para explodir? É para fazer o quê? Tem que aprender a discernir o mover do Espírito. Muitos crentes já se desgraçaram na vida. Não, vou fazer para Deus, mas Deus não estava no negócio. Não, porque está escrito, mas não era para ele. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua dispensação, o seu chamado, o seu momento. Há tempo para todo o propósito de Deus debaixo desse céu. Então, irmãos, você precisa andar com confiança na palavra, na grandeza desse Deus. E olha como diz aqui, no verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. No momento em que Deus aprovou sua oferta, apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, seu testemunho de fé ainda fala. É isso que vai acontecer conosco. Não é isso que aconteceu com Paulo? Não é isso que aconteceu com Pedro, com Tiago, com João, com Estevão? O testemunho deles não fala até hoje. Nós não nos usamos de textos bíblicos das passagens da vida destes homens para pregar, e o Espírito Santo vem e fala e confirma aquilo que eles viveram, não é isso? Está aqui, e semelhante a Abel, o testemunho de Paulo fala até hoje. Semelhante a Abel, o testemunho de Moisés fala até hoje, o de Josué, o de Gideão, o de Jefté, o de Abraão, o testemunho deles fala até hoje, e o nosso tem que falar também. Quem vive pela fé planta uma semente que não morre jamais. Não morre nunca essa semente. Viver pela fé não é se calar, viver pela fé é ouvir ao pé do ouvido e apregoar aos telhados. Isso é viver pela fé. E é não ter medo do mal, não ter medo da morte, é não ter medo de nada. Se nós tivermos medo de qualquer coisa, alguém um dia vai passar na porta dessa igreja e vai ler lá na frente, Igreja Batista, ou então Igreja Assembleia de Deus.
não seremos esse lixo. Nunca serei um assembleiano, prefiro a morte. Nunca mais serei um batista, prefiro a morte. O Deus daqui não é o mesmo das assembleias. Diga-se de passagem, o Deus das Assembleias de Deus, eu estou cuspindo na cara dele há muito tempo. E o dos batistas, então, nem se fala. Nós hoje conhecemos um Deus vivo, verdadeiro, eficaz. Esse é o Deus que nós conhecemos, irmão. Detona, solta mesmo esse CD, solta as flechas. Quem sabe no meio de 1 milhão tu pode resgatar um. Faz a obra. Deixa o Espírito Santo agir. Nós sabemos que a porta da salvação é estreita. A da perdição é larga. São templos faraônicos com 500 mil pessoas. Isso não é porta estreita, isso é porta bem larga. Agora, nós sabemos para adentrar a voz da restauração, e o preço é muito alto, e muitos vêm cheios de emoção, mas quando vê a realidade do que é esse ministério, não conseguem permanecer. Aqui diz, então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício pela fé. Depois no verso 5, por meio da fé, Enoque foi arrebatado, de forma que não experimentou a morte, já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes do seu arrebatamento, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Não foi arrebatado do nada, ele teve antes um testemunho, amém? Em verdade, verso 6, sem fé, é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Ele é real e ele recompensa. Quem se consagra a ele? Quem quer consagrar? É se separar para ele. É andar segundo a sua palavra, que é a lâmpada dos nossos pés e luz do nosso caminho. É viver Cristo, é respirar Cristo, é se alimentar de Cristo, é exalar Cristo. Isso é consagrar. Consagração é isso. Lembra? A palavra, vamos consagrar o fulano, vamos consagrar isso. Diz lá o Antigo Testamento que as coisas consagradas ao Senhor, isso aqui está consagrado no santuário. Alguém ia lá, tocava e caía fulminado. Isso é uma coisa consagrada. Isso é uma coisa muito séria. Lembra que tinha uma área consagrada, um lugar, e os filhos de Arão entraram naquela área e foram fulminados? Uma área, um territóriozinho, um pedaço de chão. Coisa consagrada é muito séria. Você é um consagrado do Senhor? Os que são consagrados são os que Deus olha sempre, meu irmão, no seu serviço. Deus olha sempre envolvidos com Ele. Você pode estar, seja lá como for, mas na sua memória Cristo está ávido. Tem sempre um louvor nos teus lábios, tem sempre um texto bíblico na sua memória. Deus olha para você e vê sempre ali uma oportunidade de aproximar alguém, porque sabe que você é uma arca carregando os mandamentos do Deus vivo. Você é a provisão. Você é o porta-voz do Espírito. Você é aquele consagrado. Ele sabe que ali você é dele. Você anda com ele e ele anda com você. Alguém consagrado, meu irmão, não está nem preocupado com as inimizades que vai fazer. Não está preocupado, não pode se preocupar, senão a consagração não cumpre o seu efeito. Quem é consagrado para um ofício específico. Tu foste chamado a uma consagração. Descerá sobre ti o Espírito Santo, tu vai ser ungido com o Espírito. João Batista disse, eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de abaixando-me e desatar as correias das suas alpacas. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo.
Quem é consagrado, meu irmão, quem é batizado, como se costumava usar a palavra no tempo antigo, é separado para função específica. E sabe qual é a função específica? Disse Jesus: recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Descerá sobre vós o poder do Altíssimo e vos envolverá. Vocês serão as minhas testemunhas. O projeto da vida de vocês é mártir. É ser mártir. Nem todos morreremos, mas todos temos que ter o objetivo. Sabe qual é o crente mais poderoso? É aquele que realmente entende que viver é Cristo, mas morrer é lucro. Isso é que é o crente poderoso. Que diferença? Eu sou salvo, eu ando com Jesus. Se vou amanhã ser morto, se os bandidos vão me cercar e eu vou cair, vai ser ali, cair entre aspas. Se Deus marcar ali, é ali. Mas se Deus não marcar ali, a história pode ser bem diferente. Amém, meu irmão? Porque nossa vida tem que ser um barco à deriva, lançado em alto mar. O vento do Espírito bate e leva ele para onde quiser. As correntezas dos mares, dos rios, se Deus quiser fazer mudar, Ele faz mudar. E Ele dá rumo ao seu barco do jeito que Ele bem quiser. Aqui, no verso 6, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Outra coisa, irmão, tem pessoas que têm uma fé que não é o bastante. Ela tem uma fé natural, mas não tem uma fé espiritual. Esse é o mistério. Quando se consegue entender as coisas no plano do espiritual, essa é a fé verdadeira. É isso que faz diferença. É isso que revela homens de Deus. A fé do plano espiritual. Porque naturalmente, se perguntando, qualquer pessoa, crê em Deus? Creio. Crê em Deus? Creio. Dentro das igrejas evangélicas, ninguém vai dizer que não crê. Mas você vai entrar dentro de uma igreja católica e vai dizer, crê em Deus? O cara vai dizer, creio. Que Deus que ele crê? Ele nunca soube quem é Deus. Você entra dentro de um terreiro de macumba, crê em Deus? Cara, creio. Pergunta o pai de santo lá que está fazendo despacho para o capeta, crê em Deus? Creio. Cadê a diferença? Eles creem em Deus? Creem. Mas que Deus? Um Deus que os conceitos naturais, dia a dia, na sociedade, foi falando, foi trazendo à memória, a pessoa foi ouvindo que há um ser soberano, que um dia vai julgar, mas esse dia na cabeça dele não existe, esse dia de julgamento. Um dia Deus vai julgar tudo, mas ele não existe. O que é a fé espiritual? Irmão, a fé espiritual, essa é a fé real dos fatos. A fé espiritual é aquela que te faz colocar a vida à prova pelo que a palavra que é espiritual diz. A fé espiritual é aquela que te faz aceitar qualquer desafio. A fé espiritual é aquela que tu não arreda o pé, tu não corre, tu não foge, tu não tem medo. A fé espiritual, ela chama as existências das coisas que não são como se já fossem. A fé espiritual é aquela que você diz assim, loucura, eu estou diante do mal e não tem jeito, o mal vai me atingir, eu estou vendo, ele está vindo e ele vai me atingir, eu não tenho para onde fugir, eu não tenho para onde correr. A fé espiritual diz assim, eu vou permanecer porque Deus proverá. Isso é a fé espiritual. A fé espiritual é isso mesmo, é Abraão, o pai da fé, uma fé natural. Não, tanta gente tinha fé para oferecer sacrifícios, ou novilhos, holocaustos e tal, mas é esse o processo? Não. Davi diz, tu não te comprares em sacrifícios, em holocaustos, senão eu te daria, mas o sacrifício para ti é um coração, sentimento, envolvimento espiritual,
isto não desprezarás, ó Deus. Caim tinha fé para oferecer o sacrifício dele. Abel ofereceu o melhor sacrifício, Abel foi aceito, mas Caim ofereceu também seu sacrifício? Ofereceu. Caim tinha fé? Tinha. Caim ofereceu e Caim tinha fé. Ele foi lá oferecer. Caim sabia que havia um Deus? Sabia. Ele foi lá oferecer. Mas ele ofereceu no plano espiritual? Não, ele não ofereceu no plano espiritual. Essa é a diferença. Quando Deus diz, Abraão, sobe ao monte porque eu quero o sacrifício do teu filho. Abraão não subiu com uma mentalidade de alguém que fosse apenas sacrificar um filho. Isso seria natural. Ele não veria escape. Quando alguém, onde você vai? Eu vou ali em cima, vou ali eu e o menino no monte. Ele não falaria nada. Porque a fé dele estaria no campo natural. Ele iria ouvir a voz, eu vou lá sacrificar, acabou. Eu tenho que obedecer esse Deus. Vou sacrificar e vou voltar. E quando eu voltar eu digo, olha, já era. Deus mandou sacrificar, sacrifiquei. Mas Abraão não estava nesse campo natural da fé. Ele estava no campo espiritual. Quando alguém diz, onde tu vai com esse menino aí? Nós vamos subir o monte, vamos adorar a Deus e depois nós vamos voltar. Isso, irmão, é a verdadeira fé. Você tem uma palavra, vai lá, sacrifica, ou seja, vai lá e mata. Abraão está dizendo, eu vou lá e vou matar. E depois, nós dois ainda vamos voltar. É isso. Ou seja, a visão natural não consegue bloquear o teu espiritual. Vai ali e mata. Onde tu vai? Aguardem aqui, eu e o menino vamos subir, vamos adorar e vamos voltar. Papai, cadê? Está aqui o fogo, está aqui a lenha, cadê o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. De onde? De onde que Deus vai prover para si o cordeiro para o holocausto? Da onde virá esse cordeiro? Isso, irmão, é a fé sobrenatural. É essa fé que gera obreiros. É essa fé que gera pastores. É essa fé que assombra o mundo. Foi a fé daqueles homens. É essa fé que faz você ver o sobrenatural. Não pode ser uma coisa aos olhos naturais. Você não pode ficar buscando escape, portas naturais. Eu tenho uma necessidade. Qual seria a solução do meu caso? A solução do meu caso seria isso aqui. Então eu preciso de alguém que me ajude a conseguir isso, porque se eu conseguir isso, eu vou ter solucionado o meu problema. A sua fé é natural. Eu tenho uma pessoa lá dentro do abismo, dentro de um poço. Eu preciso tirar aquela pessoa de dentro do poço. O que eu preciso? Uma corda. O que é isso? É uma fé? Se eu tiver uma corda, eu lanço. Eu vou sair em busca, eu vou procurar alguém que tenha uma corda e vem aqui me ajudar para nós puxarmos aquela pessoa. Essa fé é espiritual? Não, essa fé não é espiritual. Essa fé é algo natural. Essa fé move no sobrenatural? Não, essa fé não move no sobrenatural. O que é uma fé que move no sobrenatural? É um fantasma. Não tema, sou eu. Senhor, se és tu, me mande ter contigo sobre as águas. Isto é a fé sobrenatural. Você se dispõe a fazer aquilo que você não acredita, andar sobre as águas. É isso que muda, irmão.
É isso que faz a diferença. Fé sobrenatural. Uma arma diante de você e alguém diz, chegou tua hora, tu é a bola da vez, tu vai morrer agora e acabou a história. O cara engatilhou e botou na tua testa. Fé natural. Alguém vai surgir para me salvar. Fé natural. Fé espiritual. Nada do que esse cara disse vai acontecer. E se ele puxar o gatilho? Ele pode puxar o gatilho. Ah, a bala não vai sair. Não, a bala pode sair. Mas a última palavra sobre a minha vida não vem da boca de vagabundo. É a fé sobrenatural. Isso é a realidade de Deus. Que muita gente está... Cadê, hein? Onde está? Cadê Deus, hein? Cadê Deus? Deus, irmão, só é manifesto quando você vira um louco. Enquanto você não virar um louco, você não tem fé. Fé natural. O mundo está terrível. O mundo está um caos. Caramba, tem gente trabalhando, ganhando R$500 por mês. Tem gente trabalhando, ganhando 200 por mês. Caramba, eu preciso deixar alguma coisa para os meus filhos. Fé natural. Fé espiritual. Instrui a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Veio uma mulher, chegou diante de Eliseu. Não tem nada na minha casa, os credores vieram aí, ó. Eu estou com dívida, eles vão levar meus filhos como escravos. Eu não tenho nada, o que eu posso fazer? O que essa mulher queria? Um recurso. Recurso o quê? Natural. Que pudesse quitar a sua dívida para os seus filhos não serem levados como escravo. Mas ela está diante de um profeta que não está olhando para os recursos naturais. O profeta diz, o que você tem em casa? Eu não tenho nada, só uma botijazinha com um pouquinho de azeite. Então vai lá, vamos mover o sobrenatural, vamos sair desse nível natural e vamos entrar para o nível espiritual. Vai lá e pede às tuas vizinhas todos os vasos que você puder, todas as vasilhas. Entra, fecha a tua porta lá no segredo com Deus e começa a encher todas as vasilhas. Ela foi e veio e encheu tudo. Ela veio com uma fé, mas não com essa. A fé dela era natural, a fé do profeta foi espiritual. Se a fé dela tivesse sido também sobrenatural, espiritual, ela não teria ido diante do profeta, ela seria a própria profeta. Meu Deus! Que operação, meu Deus, que operação, que coisa tremenda. Tremendo, irmão. Que Deus quebre, irmão, os arcos da nossa mente. Sabe? Ousadia, sabe? Intrepidez, valentia. Irmão, o meu clamor diante de Deus é sério. Isso aqui nunca será um palanque de assembleia, nem um palco batista. Não será, irmão. Não será. Nem que Deus tenha que me arrancar daqui e me levar sei lá para onde, mas não será. Eu não aceito. Eu já falei com Deus, não. Eu ser mais uma igreja, eu não quero. Já falei isso, já falei antes, né? Lá no começo, quando fundamos a igreja em 1999. Mas muita gente ainda entra aqui dentro. Muita gente ainda pensa que se filiou à geração Jesus Cristo por aí, mundo afora, né? Como tem tanta gente, muitos pensam que se filiaram, mas não estão nem se aproximando da realidade. Enquanto a sua confiança ainda estiver naquilo que os seus olhos veem, você não faz parte deste mover, irmão. Agora, se você for capaz de dizer, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, e o produto da oliveira minta, dos campos a malhada seja arrebatada, nos currais não hajam vacas.
Todavia, eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Tu não pode ter os teus olhos fixados em nada daquilo que você vê. A nossa fé, a nossa conduta tem que ser no foco daquilo que é sobrenatural, espiritual, invisível. Essa é a grande realidade, irmão, das nossas vidas. Então, a fé, diz aqui, né? É a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Então, eu vou receber aquilo que eu estou esperando, mas não de acordo com aquilo que eu possa ver. Eu vou receber o que estou esperando, mas não é de acordo com aquilo que eu possa ver. Foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Como? Vamos falar de um antigo chamado Josué. Sol detente em Gibeon, tu lua no vale de Ajalon. O quê? Tá louco, cara? Imagina os capitães de Josué vendo ele fazer essa oração. Ô galera, não é melhor tirar Josué da batalha? Não, acho que o sol já cozinhou os miolos dele. Aí depois o escritor tem que dizer assim: e nunca houve um dia tão longo quanto aquele em que o sol parou lá em cima, a lua para tudo parou. Então, meu irmão, a fé é a glória que nós temos. Se tu creres, tu verás. Se tu creres em quê? Para ver a glória de Deus, o que eu preciso crer em quê? Não, eu preciso crer que Jesus morreu por mim na cruz. Balela, besteira. É muito pouco. É um foco muito mínimo. Tem muito mais coisa envolvida nisso. Quando Gideão teve a sua batalha lá Gideão, quando Josué teve a sua batalha e ele viu os inimigos fugindo, quando ele falou: como que eu vou perseguir esses inimigos todos? Aí ele viu pedras caindo de cima e acertando a cabeça dos inimigos. Morreu muita gente das chuvas que Deus mandou do céu. É verdade isso? Gideão saiu para uma peleja. E Gideão tinha fé, não tinha? Gideão está malhando trigo. Vamos ver a fé de Gideão, essa é boa. Gideão está malhando trigo. Aí Jesus, em forma angelical, aparece debaixo do carvalho para ele. Beleza, varão valoroso? Vai nessa tua força e tu ferirás os midianitas. Que isso? Não, eu sou o menor, tudo é menor, eu sou pequeno e tal. Não, eu sou contigo, vai nessa tua força. Ah, se o Senhor é comigo, então me dá um sinal aqui. Aí ele demonstrou uma fé sobrenatural, né? Eu quero que durante toda a noite chova só nessa lã aqui e toda a relva fique seca. De manhã chega lá, beleza. Agora eu ainda não estou satisfeito, eu quero o contrário. Eu quero que chova em toda a relva. Esse homem era de muita fé mesmo. E aqui fique seco. Foi assim. Ah, estou convencido. Agora eu tenho uma fé sobrenatural. Ah, é? Tem? Então junta aí o povo e vamos para a guerra. A fé de Gideão não era sobrenatural, porque ele juntou 32 mil. Todo mundo que ele pôde encontrar, ele convocou geral. Ali não era uma fé sobrenatural. Ali não era uma fé sobrenatural. Ali não era uma fé sobrenatural. Se houvesse ali uma fé sobrenatural, ele diz: se o Senhor é comigo, eu não convoco ninguém, vamos eu e o Senhor para essa guerra.
Não convoco ninguém. É para ir para a guerra, então não vou convocar ninguém. Se o Senhor é comigo, e ferirei os midianitas como se fosse um só homem. Vamos eu e tu, meu Senhor. E o Senhor me dará fôlego, eu firo todos eles com apenas uma espada. Isso é o sobrenatural. Loucura. A fé real é louca. É por isso que muitos são. A seara é grande e poucos são os obreiros. Aí, quando Gideão, Deus faz a seleção, deixa ele com 300 homens. Ele foi para a guerra. Imagina. Gideão tinha, para encarar, meu irmão, ali, segundo alguns relatos, mais de 1 milhão de pessoas dos midianitas. Era mais de 1 milhão de pessoas. Ele tinha apenas 300 homens. E ele foi para a guerra. Isto é uma fé sobrenatural, espiritual. Porque nenhum maluco vai encarar 1 milhão com apenas 300. Então você tem que discernir isso, para você não ficar preso no natural e sacrificar, perder o espiritual. Jesus falou assim: essa noite, vós todos me deixareis, mas eu não ficarei só, porque o Pai está comigo. Essa noite vocês vão todos se dispersar. O inimigo vem aí, está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Vocês vão todos me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Mas eu não ficarei só, porque o Pai está comigo. Jesus veio chamar homens para lhe ajudar a obra, mas ele está dizendo: mesmo que todos vocês fracassem, eu vou com meu Pai e a gente vai realizar as obras. Então, meu irmão, fé não é brincadeira, é a menor palavra e a mais poderosa. Fé só tem quem aposta a vida. Fé só tem quando o vagabundo bate na porta. Aí, onde morreu o cara do tráfico, não vai abrir não, é ruim, vem na hora do culto para tu ver se tu mesmo não vai assistir. Isso é a fé. Fé é isso, irmão. Igreja do Deus vivo não recebe ordem de ninguém a não ser do Deus vivo. É assim que funcionam as coisas. Aqui é assim. Aqui é assim. Em outros lugares não é assim, mas aqui é assim. Então, meu irmão, a fé é quando você consegue entender que há um sobrenatural agindo sobre todo o natural, e esse sobrenatural que está conectado a você, é ele que comanda, é ele que dá ordem, é ele que diz o sol que vai nascer ou o dia que vai surgir, é ele que diz o giro que o planeta vai dar, é ele que diz quem é o próximo que vai poder respirar, quem ele vai matar, vai fazer baixar a sepultura, quem ele vai trazer da sepultura, é ele que determina tudo. Isso é a fé. Não é essas coisinhas, não. Eu creio o quê? Eu creio que Deus pode colocar o pão na minha mesa. Eu estou precisando de um emprego. Não, quem crê que Deus pode colocar o pão na mesa vai orar. Porque Jesus ali, o que tem aí? Tem 5 pães e 2 peixinhos. E alimentou quantos? Mais de 5.000. Fé é isso, irmão. Então, a partir de hoje, exercite. Sabe qual é o único caminho para exercitar a fé? O único, só existe um. É mediante as adversidades. É diante de um leão? É diante de uma fornalha? Ou é dentro do vale da sombra da morte? Não precisa exercitar a fé se não houver nenhuma adversidade. Lá em Romanos, ou lá em Efésios 6, quando diz a armadura, diz que a fé é o quê?
um escudo, não é isso? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. A fé é um escudo. Para que se usa o escudo? Para se proteger, para combater o inimigo. Então, qual é o único momento em que você vai usar a fé? Quando você estiver diante dos adversários. Ou você vai andar cansando o seu braço, empunhando o escudo da fé, se não existe adversário? Não, o escudo da fé você vai empunhar à medida que tem adversário. Quer exercitar sua fé? É normal, mas teve gente que deu calafrio quando eu falei isso, porque entendeu o que é exercitar a fé. Teve calafrio, sentiu por dentro o calafrio. Só existe esse caminho. Se quiser exercitar a fé, vai ter que ir para a arena, vai ter que ir para o ringue, vai ter que ir para o campo de batalha. E aonde você acha que você vai ver 1000 cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, dentro da sala da tua casa? No meio da rua? É num campo de batalha que você vê se cumprir a promessa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O Jesus pacifista, eu já expulsei ele há muito tempo, tá? O nosso Jesus aqui diz o seguinte: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então, meu irmão, isto é a realidade. Exercite dentro de você, deixa Deus trabalhar para que você possa realmente botar em prática a sua fé. Só existe fé prática quando você estiver diante de alguma adversidade. Vivendo a pão e água, atrás de umas grades, rodeado por inimigos. E rodeado por inimigo é muito gostoso, é muito bom, é muito divertido ficar rodeado por inimigos. Você vê todo mundo rangendo os dentes. Aí você vê um chega para o outro, conversa, escreve no papelzinho. Aqui, ó, vamos pegar o cara aqui, vamos fazer. Aí Jesus chega perto de vocês assim, aqui, ó, vamos nós também, vamos fazer a nossa estratégia aqui, ó. Não vamos pegar eles, vamos, eles vêm com essa aqui, vamos com essa. É divertido ficar no meio de inimigo, irmão. É divertido. É uma delícia, é maravilhoso ficar no meio dos inimigos. Ali você vê que o Senhor nunca te abandona, seja no vale, na fornalha ou na cova. E você não precisa fazer nada, Ele faz tudo por você. Amém, irmão? Até aqui nos tem ajudado o Senhor. A paz para toda a igreja. Que palavra tremenda, louvado seja Deus. A visão que o Espírito Santo me deu, hoje eu vi a congregação um pouco envelhecida. O que me chamou a atenção na visão, eu via o Iago, o filho do irmão Cícero e da irmã Noelma, já um homem. Eu via que ele estava de pé com uma algema, estava algemado. E aí a visão cessava. No começo do culto, eu vi 3 toalhas vermelhas na porta da igreja. E via, quando terminava o culto, essas toalhas caíam e os irmãos passavam por cima dela. Deus me deu uma visão, pastor, vi o Senhor no alto de um monte e tinha uma pedra muito grande, e via quando o Senhor ficava em cima dessa pedra, daquela pouco aquela pedra, ela ruía, e o Senhor ficava flutuando no ar. E agora no final, eu vi o Senhor no final da igreja, em cima, no terraço,
depois da palavra, olhando para a cidade. O Senhor ficava parado durante um tempo. Quando o Senhor abriu a boca, a cidade ruiu. Os prédios começaram a cair, pastor. Amém. Até aqui. Eu vi uma boca com seus dentes cerrados. Então eu vi um machado. E esse machado vinha e quebrava um dos dentes e já estava para quebrar o próximo dente. Ou seja, ele quebrou um de cima e ia quebrar o outro de baixo. Então eu ouvi uma voz que me falava: não temam, eu vou adiante de vós como um só. Amém. Eu vi 2 leitos, ou seja, 2 camas, de dormir, e elas estavam vazias. E assim diz o Senhor: é assim mesmo, é hora de trabalho. Eu vi um grande furacão negro que descia do céu, e esse furacão veio e desceu na terra e formou como se fosse um dedo na ponta dele. E ele escrevia no chão, e esse furacão escreveu: volta. Amém.